Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E agora nós temos que dividir com você uma alegria muito grande. Existem momentos de festa, de alegria, de comemoração. Existem momentos de lutas, momentos de arregaçar as mangas, momentos de trabalhar, de colocar a mão na massa. Existem momentos de choro, de tristeza, de saudade. Mas existem esses momentos de celebração, momentos tão especiais na nossa vida e no nosso ministério. E no programa de hoje, queremos dividir com você um momento de muita alegria, um momento de comemoração. Estaremos comemorando 16 anos da nossa torre de adoração. Isso mesmo, e também os Gideões Mirins. Você vai conhecer um pouquinho deste ministério e você vai se alegrar conosco, vendo o que Deus tem feito neste tempo tão especial. Então, não saia daí. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós queremos dividir com você esta alegria tão grande. Talvez você não conheça muito bem a história deste ministério. Talvez você pense, como muitos pensam, que Gideões sejam os Gideões Internacionais que distribuem a Bíblia. Esse ministério dos Gideões Internacionais é um ministério maravilhoso. Um ministério que já existe há tanto tempo, muito antes do nosso ministério. E Gideões Internacionais estão em mais de 100 países, entregando a palavra de Deus nas escolas, nos hotéis, nos presídios. E quanta bênção, quantos testemunhos acontecem através deles. Mas o ministério 24 horas diante do Senhor é um ministério que nasceu no coração de Deus e que veio à existência no ano 2003. Precisamente a logística, ou seja, o sopro de Deus para iniciarmos, foi no dia 1º de janeiro de 2003. Quando Deus trouxe ao coração do pastor Paulo a logística das torres de oração sem cessar. E quando o Senhor disse que teríamos não apenas oração sem cessar, no Brasil e nas nações, no mundo inteiro, na sua igreja, unindo um grande exército, um grande pelotão cujas orações subiriam aos céus e trariam as respostas de Deus para a igreja do Senhor, para as pessoas no mundo, para as nações da terra. Deus trouxe esta logística que começou no dia 1º de abril de 2003. Isto mesmo, mas Deus trouxe naquela mesma ocasião uma semente muito importante. A semente de que este ministério teria não apenas oração sem cessar até a vinda de Jesus, não apenas a intercessão subindo aos céus, com as mulheres orando durante o dia, os homens na madrugada, num lugar separado por Deus, num lugar separado na igreja, uma sala especial chamada Torre de Oração. Torre dos Gideões, 24 horas. Por que Gideões? Porque ele começaria com 300 guerreiros. Assim como no exemplo de Gideão, ali em Juízes, capítulo 6, 7, 8, no capítulo 7, quando Gideão separa pela direção de Deus 300 guerreiros para lutarem com uma multidão incontável de 120 mil guerreiros do Oriente, aquele exército mercenário, aquele exército tremendamente grande, 300 guerreiros. E com estes 300, ele venceu o inimigo. Assim, este ministério, os seus voluntários, os seus intercessores, seriam chamados Gideões. Gideões da oração na torre de oração. Mas Deus trouxe também ao pastor Paulo, meu esposo, Deus trouxe a ele também a logística da adoração. Que Deus seria adorado de hora em hora, num lugar chamado Torre de Adoração. A cada hora o Senhor seria adorado por um de seus atributos. 24 horas durante o dia, 24 atributos
escolhidos de Deus. Santidade, bondade, misericórdia, eternidade. E assim, no dia 7 de julho de 2007, 7/7/7, começou a primeira torre de adoração. Começou ali na igreja Getsemane e no mesmo ano, quando era aqui o nosso jubileu, quando estávamos completando como Igreja da Lagoinha 50 anos, no dia 20 de dezembro de 2007, no jubileu às 18 horas, quando 7 chofares estavam tocando ali, iniciou a nossa torre de adoração. E neste mesmo ano, 2007, começou também, através da nossa filha Suzy, os Gideões Mirins. Este exército de crianças que iam orar pelas crianças do mundo. Crianças orando pelas crianças. Um ministério que tem sido vitorioso neste tempo todo. E você vai ver agora um pouquinho do que foi o nosso culto de ação de graças pelos 16 anos da Torre de Adoração, 16 anos dos Gideões Mirins. Você quer ver um pouquinho de história? Você quer se alegrar conosco vendo o que Deus fez, o que Ele continua fazendo? Então, preste atenção. Assista um pouquinho do nosso culto de ação de graças neste dia tão precioso. Aconteceu no dia 1º de julho, aqui na Igreja da Lagoinha. Assista. Homens e mulheres adorando 24 horas por dia. O compromisso é louvar os infinitos atributos do Senhor, conectando o céu à terra e preparando a igreja para o retorno do Salvador. É nesse mesmo espírito que as torres de adoração se mantêm há 16 anos. Criada em 2007 pelo Ministério Gideões 24 Horas em Belo Horizonte, muitas igrejas também abraçaram a visão. A primeira foi a Getsemane. Hoje, centenas de adoradores se reúnem para comemorar. A Torre de Adoração, ela veio 4 anos depois das torres de oração. Começamos com a oração dia 1º de abril de 2003 e a primeira torre de adoração foi no dia 7 de julho de 2007, 7/7/7, lá na Igreja Batista Getsemane, depois de darmos o curso sobre os atributos de Deus. E também aqui na Lagoinha surgiu a torre no dia 20 de dezembro de 2007, no aniversário de 50 anos da Igreja da Lagoinha, jubileu. Essa é a palavra que melhor expressa o momento. É por isso que um culto de celebração foi organizado pela pastora Fátima, que fala com alegria os motivos para festejar. Hoje nós já estamos em mais de 75 países e em pouquíssimo estado brasileiro falta torre. Muito pouquinho, mas bem dizer, todos os estados nós já estamos com torre. Eu estou desde 2003 no Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. É algo sobrenatural, porque cada igreja que a gente implanta, a gente vê o propósito do Senhor se cumprindo na terra. Ao longo do tempo, Deus levantou pessoas para serem enviadas às nações. Com ousadia e amor, torres foram e continuam sendo plantadas onde o evangelho da salvação precisa ser anunciado. Todas as nações, todos os lugares são importantes que a gente plante a igreja, ou plante a torre de oração, ou leve a mensagem do evangelho. Mas falando sobre o ministério, não, o importante é que a gente possa encontrar nesses lugares valentes. Assim como os Gideões, né, quando Deus escolheu os 300, nós também vamos nesses lugares, desafiamos os membros e Deus levanta esses valentes que vão estar se posicionando da torre e participando dessa guerra espiritual. Então, são soldados do Senhor. Sim, eu falei, não, você não pode ir embora sem uma palavra para os nossos gideões, principalmente nesse dia. A igreja tem sido despertada a clamar a Deus para mudar.
Os chamados valentes do Senhor revezam na adoração de hora em hora. A sede, localizada no container da Igreja Batista da Lagoinha, é um verdadeiro campo de batalha. Mas, acima de tudo, um local profético. E é por isso que exige organização e preparação. Uma das necessidades realmente que nós colocamos é a necessidade de fazer o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia. Então, após esse curso, os Gideões passam por uma entrevista, tanto as mulheres passam com a Adriana uma entrevista, passa comigo uma entrevista, e após essa entrevista, essa pessoa então é designada com a unção através dos pastores do ministério. Durante o dia as mulheres e à noite os homens. Aí é uma hora que a pessoa entra, a Gideã, deixa o sapatinho lá fora, entra para adorar o Senhor e depois ela adora também. A hora e adora, 1 hora. Os homens iniciam às 7 horas e terminam às 6 horas da manhã. Da mesma forma também entra um de cada vez, né? Com todo o ritual, no sentido de entrar descalço na torre, fazer a assinatura das listas, né, de chegadas, e assim tem sido continuamente. O que é preciso para ser um adorador, pastora? Bem, os Gideões são voluntários, são pessoas que devem estar em santidade na vida dela, ter um bom testemunho das pessoas de casa, um bom testemunho dos de fora. Ela deve ser batizada, deve estar em comunhão com a sua igreja e deve ter o chamado para adorar. Eu creio que todo cristão tem esse chamado para adorar. A Bíblia diz que o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Uma busca que rompe as barreiras da idade. E neste culto de celebração também é comemorado os 16 anos de Gideões Mirins. No ministério, um exército de adoradores são formados para transmitir os mesmos valores às próximas gerações até a vinda de Cristo. O trabalho com as crianças é feito treinando essas crianças para serem servos apaixonados de Jesus. Diariamente, eles intercedem durante 15 minutos por todas as crianças do mundo, para que elas conheçam a Jesus e possam estar preparadas para a sua volta. Semanalmente, elas têm os encontros, quando elas estudam a palavra de Deus, um seminário teológico na linguagem infantil, e elas aprendem a compartilhar o amor de Deus com o próximo. E então, mensalmente, elas saem, tem o desafio missionário, quando elas vão colocar em prática o que aprenderam, evangelizar, fazer trabalhos sociais, e elas amam fazer isso. E é uma bênção acompanhar essas crianças nesse projeto. Suzy Valadão foi quem começou esta obra. Apesar da sua ausência, a persistência da pastora no passado permanece dando frutos que podemos conhecer de perto. Isabela, Luísa, Emanuele, Sofia. E vocês, eu gostaria de saber o que vocês aprenderam no Ministério Gideões Mirins? Orar, pregar, ler a Bíblia, interceder pelas pessoas. Quando atingem a idade limite, os pequenos começam uma nova etapa. O amor por Jesus, que é nítido em seus rostos, continua sendo gerado em seus corações. Verdade, coragem, amor, o Brasil precisa disso para viver com mais louvor. O Gideões Teens é para adolescentes a partir de 12 anos, de 12 a 17 anos. E aí eles continuam com um formato diferente, onde aprendem a ser adolescentes que amam a verdade, que não trocam a verdade por nada e que vão contra a cultura, fazem o que é certo, mesmo que todo mundo faça o que é errado. Eu estou aqui com os Gideões Teens e eu estou com Arthur, Isadora,
E Maria Clara. E eu vou perguntar para vocês qual que é a idade de vocês e qual que é a expectativa para esse culto de celebração dos 16 anos. Eu tenho 16 anos e eu estou com muita expectativa porque eu acho que a adoração é uma das formas mais lindas de servir o Senhor e, assim, é a forma que conecta o nosso espírito com o de Deus. Eu tenho 17 anos e eu estou com muita expectativa no que Deus vai fazer aqui hoje. Eu espero que todos nós, podemos sair aqui diferentes de como nós entramos e que Jesus possa falar no coração de cada um. Eu tenho 16 anos e as minhas expectativas é que a gente consiga permanecer no Espírito Santo mesmo, sabe? Alcançar as nações pela oração. Nosso general. Ele vai à nossa frente e nos livra do mal. Ele vai à nossa frente e nos livra do mal. Sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Vocês são muito jovens ainda, graças a Deus, já estão entregando a vida para Deus. Como que é associar isso à sua juventude, tanto na escola quanto na vida social mesmo? Basta ser diferente. Eu falo que nós somos gideões, nós somos adolescentes. E hoje o que a gente vê nos adolescentes é que eles precisam muito de Jesus. Então a gente tenta levar isso para eles, a gente tenta levar a palavra, falar do amor, estar orando, até porque um gideão é isso, o gideão ele é um intercessor, Então o nosso papel é esse, e associar isso tudo é uma vida de jejum, é o que os gideões ensinam para a gente, é uma vida de jejum, oração, muita leitura da palavra, porque nós temos que combater a carne, Essa é a verdade, nós temos que vencer ela, então a gente tenta levar isso para os adolescentes que estão no mundo. Para ter tanto êxito na missão, grandes barreiras foram rompidas. Ninguém melhor para contar quais foram os principais desafios e o segredo para vencê-los do que a pastora Ângela. Bem, para implantar, tudo é dependência do Espírito Santo de Deus. Então, os desafios são exatamente a compreensão dos pastores, de entenderem que Deus está nos chamando para preparar a igreja para a vinda de Jesus. Preparando com oração, preparando com adoração, preparando com santidade, trazendo conhecimento das Escrituras para a igreja, para o povo da igreja, para o povo de Deus, para aqueles que tiveram uma experiência com Cristo. Se você sente o seu coração queimar por amor às nações, faça parte dessa aliança. Seja um missionário, intercessor ou doador. Muito bem, não foi maravilhoso? É maravilhoso podermos celebrar com júbilo ao Senhor. É maravilhoso podermos agradecer ao Senhor. Louvamos a Deus pela vida de cada gideão da adoração, que foi preparado para adorar ao Senhor. Hoje nós temos livros de gideões da adoração, inspirados em estar ali na torre adorando a Deus pelos seus atributos perfeitos. Eu mesma aprendi a adorar a Deus com esta logística que o Senhor nos trouxe. Eu não sabia adorar a Deus pelos seus atributos, trazer a Ele o meu louvor, a minha adoração, o meu cântico por seus atributos perfeitos. Eu aprendi. E quantos aprenderam? E quantos puderam trazer ao Senhor a adoração? Nós não fazemos ideia da dimensão deste ministério no mundo. Nós não fazemos ideia do quanto Deus tem alcançado as pessoas em toda a terra, através da adoração sem cessar. Lá em Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, nós vamos ver que o Senhor haveria de levantar o tabernáculo caído de Davi no final dos tempos. Naquele dia, diz o Senhor. Esse texto foi usado por Tiago em Atos, no capítulo 15, com os gentios chegando para adorar o Senhor. E hoje nós estamos vendo realmente este texto tendo vida quando
a adoração sem cessar. Ela começa sem cessar. Durante o dia, as mulheres, durante a noite, os homens. E você pode ser um Gideão da adoração. Você pode ser um Gideão ou uma Gideã da oração. Você pode ser um conselheiro dos Gideões Mirins, ou seus filhos podem ser Gideões Mirins. É o tempo de Deus, é o tempo de preparo, preparar a igreja para a volta de Jesus. Preparar o nosso coração em oração constante, em adoração sem cessar. Não existe nada mais glorioso, não existe nada mais maravilhoso do que adorar a Deus na beleza da sua santidade. E de acordo com o texto de Amós, nós vamos ver o que o Senhor disse: para que possuam o resto de Edom e as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Edom é uma alusão ao povo árabe. E os árabes, em sua grande maioria, são muçulmanos. Sim, eles têm a revelação monoteísta, mas o Deus dos islâmicos não é Yahvé, não é o Deus de Israel. E muitos muçulmanos estão aceitando Jesus, tendo experiências com Jesus, desde que as torres de adoração começaram. Eles estão tendo sonhos e visões com Jesus. E também as nações que são chamadas pelo nome do Senhor, Israel. Os povos mais difíceis de ter um encontro com Jesus são judeus e muçulmanos. E isso está acontecendo desde que as torres começaram. Judeus e muçulmanos têm tido sonhos e visões com Jesus. O Senhor aparece e lhes diz: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Vale a pena orar. Vale a pena ser um Gideão. Vale a pena você, pastor, que ainda não tem a torre na sua igreja, implante. Entre em contato conosco. Implante torre de oração, implante a torre de adoração, implante os Gideões Mirins e vamos estar prontos para a vinda de Jesus, para que o Senhor encontre a sua noiva linda, preparada, sem mancha, sem ruga, sem defeito, uma igreja que adora ao Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa ser também um Gideão 24 horas diante do Senhor. Shalom.